Ora pessoal, bom dia, com muita alegria, começando mais um videozão aqui. Eu estou direto da autoestrada número 5, A5, estou indo para Lisboa, pegar um cliente. Esse trajeto aqui já tem alguns vídeos no canal, daqui para o aeroporto, daqui para Repsol, daqui para o Hotel Roma. E hoje eu estou indo ali ao próximo do Marquês de Pombal. Mas o vídeo hoje eu vou aproveitar só as imagens de fundo, quando vocês vão vendo as imagens de fundo, e eu vou comentar com vocês sobre os desafios que a gente passa na nossa vida, ou que a gente às vezes fica bastante desanimado, as coisas que acontecem. E eu contar um caso pessoal que aconteceu e está acontecendo comigo a respeito disso. Peço que fiquem no vídeo, quem gostar, curte, dá um like, faça seu comentário, compartilha. Hoje o vídeo ele tem um propósito de trazer reflexões e pronto, coisas da mente para que a gente possa ter uma vida extraordinária. Vamos lá. Em 19 de novembro do ano passado, eu recomecei no mundo das artes marciais. Sim, eu durante muito tempo, na minha infância, eu comecei fazendo judô. Fiz, eu acho que uns 6 meses de judô, mas depois eu fiz karatê. E foi no karatê que eu fiz muitos anos. Eu cheguei até a faixa roxa de karatê. Que eu me lembre, as faixas eram amarela, vermelha, verde, roxa, aí era marrom e preta, se eu não me engano, tá? Peço desculpas se eu estou errando aqui as faixas, mas pronto. E durante muitos anos eu me afastei das artes marciais e fui reencontrar, através do jiu-jitsu, esse caminho de regresso às artes marciais, e que para mim faz muita diferença, muito sentido, porque eu tenho muito a necessidade de canalizar e extravasar a agressividade. A agressividade no bom sentido. Eu falo daquela coisa que normalmente os homens têm, que é o próprio instinto do homem, que é natural ao homem, o instinto de agressividade, de competição, de masculinidade, aquela coisa toda. Atenção que eu não estou falando aqui de masculinidade no sentido de querer brigar, mas no sentido de extravasar esse excesso de energia que o homem tem, e que isso vem desde os primórdios, né? Desde a época que o homem precisava realmente ter esta energia para poder sobreviver, né? Poder pegar sua comida e para tudo mais. E o que eu quero falar para vocês nesse vídeo? Porque nem sempre as coisas correm do jeito que a gente espera. Sim, na primeira semana de jiu-jitsu, no mês de novembro, estava chovendo muito aqui em Lisboa, e eu levei uma queda no aeroporto de Lisboa, no chão molhado, e torci o meu joelho. Sim, torci o meu joelho. Tive que parar ali por uma semana e meia, foi uma coisa bem levezinha, bem tranquila. Bem tranquila mesmo. Beleza. Foi passando, voltei a treinar. No dia 5 de janeiro eu recebi meu primeiro grau. O primeiro grau parece muito irrelevante, mas não é, porque o primeiro grau, ele é, digamos assim, a confirmação de que você está fazendo as coisas certas. Ou seja, não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com nada, mas tem a ver que você tem se esforçado, tem ido, pronto, tudo mais. E assim foi. Depois eu tive uma lesão na costela. Essa lesão já foi um bocado mais chata, porque eu tive uma queda de lado, aí sim já no jiu-jitsu, e complicou um pouquinho a minha costela. Eu fiquei umas 2 semanas afastado, pronto, 2 a 3 semanas,
E nunca mais consegui treinar sem dor, porque costela é uma coisa realmente muito complicada a nível de tratamento, porque é uma parte do corpo que está sempre em movimento. Você não tem como evitar mexer. A própria respiração, ela faz com que você tenha ali a movimentação das costelas. Foi bastante dolorido. Tinha épocas que eu não conseguia espirrar e tudo mais. Pronto. E continuei treinando, até que agora no mês de março eu recebi o 2º grau e na faixa branca. E o professor me falou que foi muito pelo meu esforço. Eu tenho 45 anos, eu tenho me dedicado, tenho treinado, tenho procurado ir mesmo com dor, e isso foi reconhecido. Aí sim já é um grau dado pela sua evolução, né, dedicação, pronto, tudo mais. Mas aí já tem um pouco da aplicação das técnicas, de tentar fazer aquilo que é ensinado, pronto, e tudo mais. Beleza? E nisso o que acontece? Eu simplesmente tive depois um outro problema, que foi policial aí. Foi o seguinte, eu tava no início do treino. Para quem não conhece o treino, eu faço na Gracie Barra, e a Gracie Barra você primeiro faz um aquecimento que é padrão, depois o professor passa as posições e você vai praticar com um colega. Nesse dia a posição era uma posição em que você quedava, né? Você aplicava uma queda no seu colega, né? E quando me aplicaram essa queda, eu caí com o ombro de quina no chão. E foi um dia que até meu filho foi assistir o treino. Pai, esse dia foi muito duro. Que doeu meu, senti que doeu, senti que foi uma coisa diferente. E pronto, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, eu não conseguia mexer o braço, fui no hospital logo pela manhã. Tirei um raio-x e graças a Deus não era fratura, não tinha nenhuma fratura. Mas eu tive que praticamente mobilizar o braço e fiquei realmente aí 2 semanas tomando anti-inflamatório, remédio para dor e obviamente afastado do jiu-jitsu pela 3ª vez. Ou seja, de novembro até março foi a 3ª vez que eu me afasto do jiu-jitsu, e por períodos grandes. E aí tirei férias em abril, viajei com a família, foi quase uma semana. Tentei fazer alguma reabilitação, porque o hotel tinha piscina. A princípio era uma tendinite. Pronto, voltei já me sentindo um pouco melhor, porque eu tive descanso. Eu trabalho pegando malas, pegando peso. Agora você imagina, eu continuei trabalhando e legal. Só que ao voltar a treinar, a dor voltou de uma forma insuportável. E aí eu fui no fisioterapeuta e realmente, após uma avaliação do fisioterapeuta, ele percebeu que eu, em verdade, eu não estava com uma tendinite nos tendões, né? Eu não estava com uma inflamação nos tendões. O meu problema era ligamentar, porque um dos ossos que compõe aqui o ombro, a parte do manguito rotator, estava mais elevado, o que é uma evidência clara, dado que tinha feito o raio-x, e de que, considerando que não havia nada fora do lugar, mas ali era o ligamento que estava comprometido, tá? E considerando que eu não tinha limitações extremas de movimento, ou seja, o ombro não saiu do lugar, não tinha nada fora do lugar, eu não estava com dor constantes, com o braço parado, e eu conseguia fazer movimentos lateralizados e para frente. O meu problema era o braço para trás. Pra você ter ideia, eu não conseguia botar a mão na bunda, sendo bastante claro aqui.
a parte de trás, assim, não conseguia. Não conseguia secar as costas, por exemplo, só para você ter uma ideia. Sequer deitar de lado, dadas as minhas limitações, e mesmo assim eu estava treinando, olha que doideira. E pronto, portanto, em resumo da ópera, eu estou tratando de um problema ligamentar, uma lesão no ligamento do ombro. Eu já estou afastado há 1 mês do jiu-jitsu e eu vou ficar mais 1 mês, ou seja, são 2 meses fora de um esporte que estava me fazendo muito bem. Isso é muito ruim, porque de novembro, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses, em 6 meses, praticamente a metade do tempo eu fiquei afastado por problema de lesão. E aqui está o que eu gostaria de conversar com vocês, quem está vendo esse vídeo, a respeito de você ser resiliente, constante e não desanimar e não desistir nos primeiros problemas. Porque realmente vão acontecer diversos problemas ao longo da jornada e a gente precisa entender que isso é normal, isso é natural e vai acontecer. E você tem ali opções. Você pode simplesmente desistir, você pode desanimar, você pode se entregar. E eu não estou falando aqui que eu não fiz nada, muito pelo contrário, assim, eu tenho estado muito relaxado com a minha alimentação, eu tenho andado um pouco mais nervoso, porque justamente aquela energia que eu podia canalizar nesse treino, que não é substituído por qualquer outro tipo de treino, e eu já explico por quê. Enfim, eu não estou podendo fazer. E é uma coisa que eu realmente estava gostando, porque estava me fazendo realmente muito bem. Mas eu não estava conseguindo fazer e não posso fazer, na verdade, porque, segundo o fisioterapeuta que tem muita experiência, e ele é um fisioterapeuta, inclusive, do desporto, ele trabalhou muito com futsal aqui em Portugal, ele falou que, pela experiência dele, sem fazer nenhum outro tipo de exame, estamos aí num grau 1/2. Ou seja, ainda leve barra moderado, mas que pode vir a ficar moderado para grave, caso eu não trate adequadamente, né? E pronto, e qual que é o objetivo aqui desse vídeo sem cortes? Isso aqui é um bate-papo, é uma coisa que eu estou falando com vocês a respeito do que eu sinto. É muito fácil desistir, é muito fácil entregar, é muito fácil você simplesmente desanimar e dizer que aquilo não é para mim. Ora bolas, eu tenho 45 anos, o meu corpo já não se recupera. O jiu-jitsu, ele é um esporte que você não tem como fingir. A partir do momento que você coloca um kimono e entra no tatame, as verdades são colocadas ali à prova. Você não tem como ser o que você é, o que você não é. Você simplesmente é aquilo que você é e todo mundo vai ver, porque você tem um oponente que está ali também com a mesma intenção. E pronto, não tem como. É diferente, por exemplo, de um treino de corrida, que você pode se enganar. Tudo bem que os relógios eles vão começar a te entregar, para quem marca o treino vai te entregar. Uma musculação, se você não tiver um personal trainer, você não vai fazer todas as repetições às vezes, botar a carga que você tem que pegar, esse tipo de coisa. No jiu-jitsu, se você ficar molinho, você simplesmente vão passar o carro em você e acabou, você vai ser triturado, trucidado, vão arrancar a tua cabeça e é isso que vai acontecer. Ponto final. Não tem como. E pronto, assim, é muito chato, não é bom, não é legal o que eu tô passando, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu estou me tratando, estou fazendo fisioterapia em casa, estou cuidando da alimentação agora, melhor.
tenho feito, tenho trabalhado e estou tentando cuidar e melhorar em outros aspectos para que eu possa voltar logo para essa arte marcial que eu gosto. Depois eu vou fazer um vídeo mais propriamente do jiu-jitsu, mas só para dizer para vocês que, assim, problemas vão acontecer e cabe a você decidir como que você vai lidar, porque em verdade você não é o problema, você está com um problema e o problema você decide se você foge ou se você resolve. Pronto, não tem meio termo, ou você vai para cima e resolve ou você foge, tá certo? Então eu decidi enfrentar, eu decidi ir para cima, eu decidi melhorar, eu vou melhorar, eu já estou melhor, eu estou me tratando, eu vou para cima para poder melhorar. Então, diante de um problema, não desanime. E se você quer um resultado, se você quer conseguir alguma coisa, se você quer perseverar e tentar algo, não desista. Um passinho de cada vez. A jornada, ela é composta pela soma dos passos que você dá ao longo dessa jornada. Curta o caminho, desfrute das próprias limitações, tente entender o que está acontecendo, pare para refletir um pouco sobre isso, tente fazer associações com outras coisas e não desista. Não desista. Eu não estou falando aqui, por exemplo, eu me afastei completamente por enquanto. Eu não tenho visto muitos vídeos de jiu-jitsu, essas coisas todas, porque realmente é desanimador. Eu não consigo praticar, não consigo. Pra você ter ideia, eu não consigo fazer uma flexão em casa. Não posso, sinto dor. Mas pronto. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar, vou voltar forte, vou voltar bem, mas vou voltar diferente. Eu vou voltar mais atento, menos arrojado, mais tranquilo, menos intenso. Porque eu tenho 45 anos e eu sou um entusiasta, eu não sou um atleta. Eu preciso do meu corpo para trabalhar. Eu preciso estar aqui sentado no dia seguinte. E a competição não é contra o oponente, é contra eu mesmo. É contra a minha cabeça, é contra essa minha necessidade de querer fazer mais e mais e mais e mais e curtir mais a jornada. Ter a paciência de não querer chegar logo ao fim, mas de curtir o processo e que naturalmente você vai se aproximando do seu objetivo. E objetivo esse que uma vez que você alcança, talvez deve ser muito chato, porque aí eu acho que começa uma nova jornada que tá, e aí? Depois que eu conseguir a faixa preta, que sentido tem? Ou seja, eu estou treinando por graus e faixas ou eu estou treinando para ser alguém melhor? Para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser uma pessoa melhor. E de fato, o jiu-jitsu em tão pouco tempo, ele me entregou mais paciência em tudo, no trânsito, em casa, em tudo. Porque é o que eu estava falando. Ali você não tem como esconder. E uma das coisas que o jiu-jitsu te ensina é que você pode ficar confortável no desconforto. Opa, pera aí, Alex. O que é o desconfortável no desconforto? Imagina alguém com 100 quilos, um peso de 100 quilos,
deitado sobre o seu peito, jogando todos os 100 quilos com o peso do ombro bem no meio do teu peito e com outro braço no teu pescoço, quase te enforcando, e você ali tendo que ter a paciência de esperar uma brechazinha para que você possa sair daquela situação. É isso que eu falo, é ficar confortável no desconforto. Porque se você desespera, é quase que igual um afogamento. Você vai perder o controle e você vai se afogar. Agora, se você tiver um pouco de paciência, na hora que o seu oponente for fazer algum ajuste, esse milésimo de segundo é o suficiente para você liberar um pouco do peso, rodar o corpo, tirar esse peso absurdo do seu peito, do seu pescoço, e você conseguir ali sair de uma situação horrível para uma situação menos problemática, que vai lhe dar oportunidades para você fazer algo diferente, ou para você até mesmo ganhar aquela luta, ou seja, resolver aquele problema. Percebe o que eu estou falando? Então o jiu-jitsu ensina muito isso, é muito legal, é muito bacana, e é por isso que eu sinto tanta falta. Mas pronto, gente, olha, tem coisas que eu não controlo, tem coisas que são assim mesmo, e é o que é. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa reflexão. Eu tô aqui no túnel do Marquês, tô por baixo do Marquês de Pombal. Eu podia ter ido por cima, né? Eu vou pegar aqui em direção ao El Corte Inglês. Vou pegar essa avenida. Aqui eu saio do túnel do Marquês e entro na Antônio Augusto de Aguiar, que é a rua que vai levar até o El Corte Inglês. Eu vou tentar parar o carro por aqui para beber um cafezinho. Como eu falei, a minha alimentação tem melhorado bastante hoje. Tomei um café da manhã muito legal. Ou seja, eu não vou ficar comendo besteirinha aqui na rua, não tem a menor necessidade. Mas um cafezinho antes do trabalho é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Já vamos aqui com 22 minutos de vídeo. E é isso. Vamos com tudo. Vamos para cima. Fiquem com Deus, fiquem bem. Muito obrigado aí. O canal está crescendo, as visualizações. E bora lá. Um abraço. Fui.